Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje eu quero dar uma dica de leitura e também, por meio do review, apresentar esse livro do meu amigo Felipe Bueno. Eu quero agradecer pelo envio da obra. Olha o título desse livro: Pregação de Frouxo. Homens fracos pregando sermões horríveis, desmascarando a teologia do coaching. O Felipe Bueno, ele traz aqui aspectos muito interessantes para poder combater essa teologia que tem adentrado nos púlpitos das igrejas, né? E assim, eu achei muito interessante, muito legal a maneira como ele aborda o assunto, porque ele traz também diretrizes bíblicas sobre o que é um sermão bíblico, o que é uma pregação que glorifica a Deus. E, segundo a abordagem que ele faz, dentro de uma pregação não há espaço para teologia coach. Vale muito a pena. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir. É um livro prático, mas ao mesmo tempo muito importante para os dias que nós vivemos, onde, infelizmente, nas pregações a gente tem visto muito mais coach do que Bíblia. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos para o vídeo. Pregação de frouxo, homens fracos pregando sermões horríveis, desmascarando a teologia coach. Felipe Bueno é o autor dessa obra. Não é um livro exaustivo, mas ao mesmo tempo é um livro prático que traz diretrizes essenciais para a gente ter essa compreensão, né? Particularmente eu não tinha visto nenhum material no mercado que trabalhasse dessa forma. A editora do Cristão, que é a publicadora do material. Vamos lá, vamos conhecer a obra. Quero agradecer aí ao Felipe pelo envio, né? Muito bom, gostei muito, fui bastante edificado por meio da leitura, aprendi muito também. E a gente tem o maior prazer de indicar por meio desse review. Então, analisando aqui o material, aquela encadernação padrão, tem aqui uma orelhinha de marcação de página, tem aqui uma apresentação. Nós temos aqui três aqui folhas de início, depois uma folha de rosto. Sumário, então ele vai trabalhar aí dentro de pouco mais de 100 páginas o conteúdo do seu livro. A gente tem agradecimentos, prefácio e introdução. E aí ele vai trabalhando pontos, são alguns capítulos bem interessantes dentro dessa temática. É uma diagramação bem simples. A gente tem aqui a ficha catalográfica, 2023 a publicação, Felipe Bueno, editora do Cristão. Tem todas as informações. Aí aqui tem alguns agradecimentos. A folha, aquela folha amarelada, ela é boa para leitura, descansa as vistas. E a gente percebe a margem bem organizada, né? Apesar de ter uma diagramação simples, mas é um material muito bem feito. Tem aqui alguns agradecimentos, né? Pessoas que ele dedica esse livro. E depois temos um prefácio, onde eu achei interessante, eu já fiz uma marcação aqui, nessa primeira estrofe, né? A pregação e o ensino, que são discursos de natureza evangélica, são instrumentos de conquista e discipulado. Olha só que interessante. De almas para o reino de Deus. Por isso, os pregadores e mestres, que são mordomos do rei, devem preparar alimentos espirituais, buscando na melhor despensa as escrituras sagradas. Ele explica que não é isso que tem acontecido. E aí no prefácio, né, feito pelo Isaldil Tavares de Castro, já demonstra o grande problema que muitos lugares aí, na verdade, a gente vê que tem muitos lugares que têm deixado com que essa influência da teologia coach entre e faça um estrago. Depois tem uma introdução, onde a gente tem aqui uma explicação sobre o que é o coach, né? E a importância do coach, por exemplo, nas empresas, enfim. Abaixo ele vai colocar sempre alguns links, né, de sites que ele retirou alguma informação. E aí a gente tem aqui o primeiro capítulo, Voltando ao Passado. Da ficção à realidade. Então sempre tem aqui esse microfone aqui, um pedestal aqui, né? Interessante.
Ele sempre colocou essa arte aqui em cada capítulo, e cada capítulo a gente tem aqui um início com um título destacado, o número da página está aqui embaixo. E aí a gente tem aqui de início uma história, achei muito interessante essa história que ele conta, sobre um homem que pegou aqui uma máquina do tempo e viajou pelo tempo, voltando aos tempos aqui da patrística. Um homem que foi bastante influenciado pela teologia coach, e esse homem descobre que o evangelho que ele ouviu falar nos seus tempos não tinha nada a ver com o evangelho que as pessoas dos tempos antigos, lá do tempo da patrística, enfim, da igreja primitiva vivia, né? E aí acabou que ele se decepcionou. Enfim, né? Muito interessante essa abordagem. Eu fiz algumas marcações. É um livro assim com uma linguagem de fácil entendimento. Então aqui ele vai desenvolver um pouquinho do perigo dessa teologia, né? Já que, olha só, ele cita algumas passagens bíblicas para poder fundamentar o seu pensamento. E aí depois na página 31, segundo capítulo, ele vai explicar o que não é teologia coach. E aí eu achei interessante que nesse capítulo ele mostra que muitas pregações, né, que demonstram o amor de Deus, enfim, essas pregações elas não são coach, pelo contrário, né? E aí ele vai diferenciar isso, né? Ó, para concluir esse breve capítulo, ocupe-me esclarecer que não é uma teologia coach. É um ensino que tem compromisso com a fidelidade ao sermão bíblico, pregando o texto sem remover partes. E aí ele explica que na teologia coach, ou nas pregações que tem assim como base a teologia coach, muitos textos fora de contexto, palavras jogadas ali. Esse capítulo aqui, Veneno na Panela, é muito legal, porque ele vai pegar uma passagem lá de 2 Reis 4, 38 a 41, e vai contextualizar ela, né? Com relação ao que a teologia coach faz. Então a gente tem aqui, por exemplo, ele vai trazer algumas heresias, o perigo dessas heresias, e ele vai citar também, dentro dessas heresias, esse veneno na panela, né? Esse perigo que há por causa dessas heresias. Eu achei muito interessante. Ele vai, por exemplo, no passado, cita aqui o arianismo, cita o pelagianismo. Então, é muito interessante essa associação que ele faz. O tamanho da letra é um tamanho bem assim confortável para a leitura. Gostei do tamanho da letra, é uma letra confortável, né? E aí cada ponto que ele vai colocando é muito interessante. Olha só, nunca que as pregações antropocêntricas atuais mudaria a vida de Agostinho. Somente o evangelho tem esse poder. Em muitas igrejas é possível notar um grande esfriamento espiritual, cultos de ensino empobrecidos, escolas bíblicas com baixa frequência, salas de aulas de discipulados com as portas fechadas, indisposição para oração, analfabetismo bíblico, entre outros problemas. Essa situação só será mudada não será mudada enquanto se colocar um homem no centro das mensagens. Apenas Cristo, somente Cristo, tem a primazia de ser o centro de uma pregação que provocará mudanças nas circunstâncias atuais. Interessantíssimo, né? O que ele coloca aqui. Aí ele até usa uma frase aqui do Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ele explica o porquê que ele combate, né, essa teologia coach que existe, que aqui ele já deixa claro que é uma teologia onde o homem é colocado no centro. Olha só, a teologia coach só se manifesta no momento em que é percebida como extremamente otimista, chegando a ser ilusória e infantil. É um capítulo longo, né? Muitas igrejas gostam desse tipo de pregação porque foram iludidas com falsas esperanças e enganosas profecias. As igrejas do século XXI estão, como falou Jeremias a Israel, os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mão de ferro, e pior ainda, o meu povo ficará feliz com isso. Então, ele explica que a teologia coach às vezes amacia o ego, né? Por que a teologia coach tornou-se atrativa para a igreja atual? A teologia coach tem reunido muitos simpatizantes devido àquilo que falamos anteriormente sobre o fato de haver muita negligência aos estudos bíblicos. Esse capítulo ele explica o porquê. Porque é uma teologia que não confronta o pecado, é uma teologia que levanta, né, coloca o homem lá em cima e deixa Deus de lado, né? Capítulo aqui é interessante, a carência dos examinadores. Então, ele explica que muitas das vezes essa teologia tem adentrado e tem ganhado a simpatia, porque as pessoas não têm assim o cuidado de examinar o que está lendo, o que está ouvindo, né?
como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retém o que é bom. Então, é muito interessante, né? Ele vai citar aqui, além do coach, um outro sentido também, uma outra maneira, que é a questão de você entrar no psicológico, né? O PNL, o coach, né? Que tem o seu lugar no mundo empresarial, no mundo de empresas, de trabalho, mas dentro de uma igreja, no sentido de um púlpito de pregação, ela é perigosa. E ele vai explicar esses pontos negativos, né? Então, é muito complicado. Então, tudo isso é abordado no livro. Ele cita passagens bíblicas, ele cita outros movimentos, por exemplo, né, de avivamento que aconteceu e que ele nunca vai experimentar isso. Por quê? Porque a gente está vivendo um evangelho light, que não confronta o pecado, né, que não instiga a mudança das pessoas, né? Então achei muito forte isso que ele falou. Um outro ponto, um outro capítulo, roubando a glória de Deus. É muito interessante porque é uma teologia que coloca o homem no centro. Então, isso é muito claro, né? Então aqui ele cita todas as vezes que vocês verem esses capítulos aqui com margem maior, são citações que ele faz, tá bom? E aí, pregando biblicamente, é o penúltimo capítulo, onde ele demonstra que o que transforma, o que muda o ser humano é uma pregação bíblica, é uma pregação cristocêntrica, é uma pregação que confronta o pecado, é uma pregação que procura trazer arrependimento, mudança de vida e que coloca Cristo no centro, né? É basicamente isso. E aí a gente tem um capítulo de conclusão, bem curtinho. Aqui tem um marcador de página que ele mandou, junto com uma dedicatória, que eu agradeço muito, e uma bibliografia depois, além de ter aqui informações do Felipe Bueno, tem aqui a rede social dele, o site da editora do Cristão, para você estar adquirindo o livro também, ou por essa rede social, que é um Instagram, @FelipeBueno, com H no final, você consegue contactá-lo também, caso você queira adquirir esse material. Então aqui também tem algumas informações do Felipe. É um livro que todo cristão precisa ler e precisa entender o perigo desses tipos de teologia que existe, como a teologia coach. Muita gente fala da teologia da prosperidade, do triunfalismo, enfim, do liberalismo, mas a teologia coach também é um perigo, como ele deixou claro no livro. É uma teologia bem assim destrutiva, principalmente porque ela traz alimento totalmente sem nutrientes para os cristãos, para os crentes, para as pessoas que estão na igreja ali, que tanto anseiam por um alimento sólido, tá bom? Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.